Olá, olá a todos. Venho fazer mais um vídeo sobre política, justiça e sociedade, para falar sobre corrupção. Corrupção, com o seguinte título: podes praticar crimes, se confessares, estás perdoado. É isto que diz a nova legislação anticorrupção. Hoje ouvi uma notícia na RTP3, às 15 horas e 4 minutos, foi noticiado noticiado sobre o pacote contra a corrupção. E em rodapé, ao que o jornalista informava, apareceu a seguinte frase: o governo quer alargar o regime de perdão de penas a quem confessar corrupção. Portanto, desta frase eu fiquei a perguntei a mim próprio: então eu pratico um crime, sou corrupto, confesso, estou perdoado. Ótimo. Vamos lá tornar-nos corruptos, porque é ótimo. Eu pratico um crime de corrupção, confesso que pratiquei o crime de corrupção, estou perdoado. É maravilha. Isto é o país das maravilhas. Portugal é o país das maravilhas. Das maravilhas para corruptos, criminosos, desumanos, pessoas sem princípios, sem escrúpulos, políticos ladrões, políticos criminosos, políticos sem princípios, políticos desonestos. Portugal é o reino dos criminosos políticos. É o reino dos criminosos políticos, pessoal. Não é? Portanto, a RTP, acho que queria dizer, quem denunciar crimes de corrupção, quem denunciar poderá ser perdoada a pena. Ora, a corrupção, tem muito corrupção, as pessoas praticam atos de corrupção para tirarem vantagens pessoais, para aumentarem a sua riqueza, ganharem mais dinheiro, mas também para subir na carreira, conseguir um curso universitário, conseguir melhores classificações escolares, ter uma cirurgia mais rápido, uma consulta médica mais rápido, serem, portanto, desculpados pelos polícias. As pessoas podem praticar muitos atos de corrupção para tirarem vantagens pessoais e familiares. Conseguirem um emprego para si ou para os seus familiares e amigos, enriquecer amigos, etc., enriquecer familiares. As pessoas podem praticar muitos atos de corrupção com estes objetivos. Portanto, tudo isto consiste naquilo que agora atualmente se chamam do crime de enriquecimento injustificado, que é uma forma light, fina, de dizer enriquecimento ilícito, criminoso. Portanto, mas na corrupção, como sabem, há dois agentes. Há o que corrompe e o que se deixa ser corrompido. Aquele que corrompe, que paga, que promete vantagem ao corrompido, chama-se o corruptor ativo, porque ele é que vai corromper o corruptor passivo e vai oferecer vantagem ao corruptor passivo se o corruptor passivo praticar um ato ilícito, um ato ilegal ou de abuso de poder, se deixar corromper, se deixar subornar, se fizer um favorzinho, se meter lá uma cunhazinha, fazer um favorzinho aqui ao nosso amiguinho, vamos proteger o nosso amiguinho, protegem o nosso amiguinho, ele fez umas porcarias grandes, eu fiz umas grandes porcarias, mas vamos protegê-lo, vamos pôr aí
por aí, tirarem um pouco de água para cima das chamas, das labaredas, vamos tirar água para cima disso, vamos apagar as chamas, dizer que não foi nada, que não é nada de grave e tal. Enquanto, pá, mas ali o outro fez a mesma coisa, pá, mas esse é nosso inimigo, não gostamos dele, então sopra as chamas, sopra muito, bufa aí muito, tira aí gasolina para cima da fogueira para queimar o tipo, vamos lá fazer isso. Então isto é corrupção, isto a corrupção em Portugal. A corrupção em Portugal é algo cultural, é algo social, é algo até bem visto e desejado pelas pessoas, porque procuram, através da corrupção, procuram vantagens pessoais para si e para os seus amigos e familiares. Portanto, pessoal, foi devido a esta notícia da RTP, que noticiava sobre o novo pacote contra a corrupção, em que em rodapé aparecia a seguinte frase: o governo quer alargar o regime de perdão de penas a quem confessar a corrupção. A quem confessar a corrupção. Eu sou corrupto, pratico meus crimes, e confesso, e estou perdoado. Maravilha, maravilha, pessoal. Pronto, pessoal, é sobre isto que eu vos queria falar hoje, sobre este vídeo. O que o jornalista, o governo, acho que quer dizer é que a quem denunciar atos de corrupção será-lhe perdoada a pena, apesar de também ser corrupto, também ser criminoso, mas como denunciou, chamado delator, não é? Portanto, agora temos que, portanto, tanto corrompe o ativo como o passivo. Agora é preciso saber ter provas, não é? Porque para denunciar, para acusar alguém, para fazer uma denúncia, é preciso ter provas testemunhais, provas documentais, seguras, credíveis, confiáveis, testáveis, de várias pessoas, é preciso ter documentos válidos, porque senão se pode acusar ninguém de corrupção, de crimes, seja do que for, sem se ter certeza, sem ter provas, poder provar, porque senão está-se a fazer uma denúncia caluniosa, a entrar num processo de difamação, processo difamatório, e isto também é crime. Isto também é crime, as pessoas que difamam, que caluniam, estão a praticar crimes, portanto também não se pode premiar os delatores, os denunciantes, se eles não apresentarem provas válidas para afirmarem de que fulano foi corrupto ou praticou um crime ou fez algo incorreto. Agora, é muito difícil arranjar provas sobre corrupção, porque o corruptor ativo e passivo têm um pacto de silêncio e normalmente protegem-se uns aos outros, não vou dizer que estavam a agir em conluio, concertadamente, concertados um com o outro, em conluio, para fazer mal, para difamar uma pessoa, para acusar uma pessoa de corrupção, ou para tirar vantagens, ou para praticar um ato ilegal, para abusar do poder, para manipular as leis, para manipular as provas, para arranjar testemunhar falso, para fazer uma série de aldrabices, para tirarem vantagens. Normalmente as pessoas que estão envolvidas nisto não se denunciam umas às outras, mas isto é mais um pacote mentiroso e aldrabão e protetor dos corruptores, porque se a lei não for eficaz, se a lei tiver montes de buracos, se a lei não conseguir dar a volta a estas questões que eu coloquei, ela não é eficaz, e por isso os políticos, os que exercem cargos políticos e de direção nos organismos do Estado e das empresas, da sociedade, vão agir concertadamente, em conluio, e vão fazer mal a muitas pessoas, roubar
os contribuintes, roubar os contribuintes, prejudicar muitas pessoas e favorecer outras, porque a lei, se não for eficaz, se não estiver preparada para, com meios e para poder apurar a verdade até em toda, com exaustão e com todo o rigor e com todos os meios, não vai conseguir fazer nada e vai ser tudo prescrito, vai ser tudo prescrito, vai ser tudo desculpado, afinal não é nada disso, não há provas, ninguém vai denunciar sem provas, enfim. Pessoal, fiquem bem, até ao próximo vídeo. Se gostam dos meus vídeos, divulguem-nos junto dos vossos familiares e amigos e subscrevam, por favor, este canal Ser Livre, Ser Livre, Ser Livre. Ser Livre é um canal de livre pensamento, livre opinião e livre expressão, que faz vídeos para ajudar as pessoas a saberem mais sobre a vida, a sociedade e serem mais saudáveis, alegres e felizes. Fiquem bem, até ao próximo vídeo. Divirtam-se e sejam felizes.